pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Juventude Consciência. Estamos muito felizes por vocês estarem aqui com a gente. E hoje nós iremos falar sobre um assunto que os biólogos amam. Sim, isso mesmo, a teoria de Darwin. Especificamente sobre a evolução. Mas antes de começarmos, não esqueçam de deixar o seu like curioso, a sua inscrição experimental e como conclusão, não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum assunto aqui do canal. Então prepare seu café e venha curtir a ciência com a gente. Quando entramos no ensino médio, logo de primeira, os professores de biologia nos explicam sobre a teoria da evolução. Mas vamos recapitular um pouco mais. A evolução pode ser definida em poucas palavras como um processo de variação e adaptações de populações ao longo do tempo, podendo inclusive provocar o surgimento de novas espécies a partir de um antecedente. Dessa forma, a grande diversidade de organismos presentes no nosso planeta pode ser explicada através dessa teoria. Em meados do século XIX, as teorias da evolução começaram a ganhar força. E nesse contexto, as ideias de Charles Darwin e Alfred Wallace foram as mais consistentes para explicar a evolução dos seres vivos. Darwin ele afirma que todos os seres vivos, incluindo os seres humanos, descendem de um ancestral comum, que foi mudando ao longo do tempo. Atualmente, a teoria neodarwinismo, também chamada de teoria sintética da evolução, explica a evolução dos seres vivos. Ela surgiu no século XX e representa a união dos estudos de Darwin, principalmente a seleção natural, e é até hoje uma das ideias evolucionistas mais aceitas. A evolução por meio da seleção natural, que é proposta por esses dois pesquisadores, explica que existem seres vivos com características que os fazem ser mais aptos a sobreviver em um determinado ambiente, possibilitando assim que eles reproduzam e geram descendência. Mas calma, gente, sei que vocês ficaram um pouco confusos, mas vamos explicar direitinho, prestem bastante atenção. Quando essas tais vantagens são hereditárias, a prole pode adquiri-la, fazendo com que a maior parte dos indivíduos a possua, com modificações nas características globais daquela espécie. Sob essa ótica, existem seres vivos menos adaptados que tendem a desaparecer, resultando em uma população mais adaptada ao ambiente. Eu sei, parece meio confuso, mas nós estamos aqui para deixar vocês feras nesse assunto. Então continue com a gente. A seleção natural é apenas um dos mecanismos evolutivos mais conhecidos. A seleção sexual, a deriva genética, a mutação, a recombinação e o fluxo genético são outros, fazendo com que possa diminuir ou aumentar a variação genética. A evolução é uma das partes mais importantes da biologia. Segundo Stephen Jay Gould, de todos os conceitos fundamentais da ciência da vida, a evolução é o mais importante e também o mais mal compreendido. É através do estudo dessa área que conseguimos entender como as formas de vida encontradas no planeta estão aqui e quais processos elas sofreram ao longo do tempo, fornecendo assim a história de vida do nosso planeta. A evolução biológica ela é definida como modificações nos organismos através do tempo. Segundo essa teoria, todos os seres vivos descendem de um ancestral comum. Todas as espécies que existem hoje, elas são formadas por contínuas modificações. Portanto, não existe espécie fixa. Todas passam por contínuas mudanças. Dentre as pioneiras e mais conhecidas ideias evolucionistas, encontram-se as propostas de Lamarck e Darwin. A proposta de Lamarck consiste em dois pontos principais: a transmissão dos caracteres adquiridos e a lei do uso e desuso. Segundo esse naturalista, as estruturas que são utilizadas com frequência, elas desenvolvem-se, e aquelas que não são muito utilizadas, elas atrofiam. Também, segundo esse pesquisador, as características que são adquiridas durante a vida, elas são passadas para os seus descendentes. Esse foi o ponto principal para a queda dessa hipótese. A evolução é um conceito-chave na compreensão da ciência da vida e tem como ideia central a mutabilidade dos seres vivos. Os argumentos desenvolvidos sugerem que o ensino de evolução pode contribuir de forma direta para a educação crítica e científica, porque entrega várias áreas e estrutura uma visão de mundo. Mas vocês devem estar se perguntando, existe comprovação para essa teoria? Sim, pessoal, existe, e nós iremos falar algumas delas para vocês.
No mundo científico, as hipóteses são elaboradas como resposta para perguntas acerca de um fenômeno específico. Quando uma hipótese é confirmada diversas vezes através de evidências e provas, ela pode ser chamada de teoria. Assim, a teoria da evolução reúne várias provas e evidências que faz com que seja conclusiva até o presente momento. Vocês sabem o que são fósseis? Bom, fósseis são restos ou vestígios de organismos preservados há mais de 10 mil anos. Eles são muito importantes para saber como era a vida em determinada época e também para saber como era o ambiente nos tempos antigos. Sim, e por meio deles podemos observar características dos seres vivos que hoje não compõem mais a fauna e a flora, como por exemplo os famosos dinossauros. Analisando os organismos fósseis, podemos perceber que o planeta de hoje é um planeta biologicamente diferente do planeta de 65 milhões de anos atrás. Sendo assim, a vida surgiu e modificou-se ao longo do tempo. Os organismos vivos apresentam características que os tornam semelhantes, apontando que em algum momento da história de vida do nosso planeta, eles compartilharam de um ancestral em comum. Quer um exemplo? Então vamos lá. Quando analisamos um rato e um crocodilo, apesar de eles terem uma morfologia diferente, eles são muito parecidos em relação à sua anatomia, apontando assim um possível parentesco. Nesse caso, dizemos que a característica é homóloga, ou seja, possui ali uma origem embrionária semelhante, mas nem sempre realizam a mesma função. Às vezes, no entanto, as características são semelhantes, mas se pararmos para analisar a origem embrionária, percebemos o quão diferentes elas são. Se formos analisar a asa de um morcego e a asa de um pássaro, elas são bem parecidas em relação à sua função, mas são bem diferentes em relação à sua anatomia. Mas com uma análise mais profunda, percebemos que eles são organismos pouco aparentados. Nesse caso, dizemos que as estruturas são análogas, ou seja, possui ali uma origem embrionária diferente, mas realizam a mesma função. Vamos agora falar sobre os órgãos vestigiais, que são estruturas pouco desenvolvidas e sem uma função expressiva no organismo, como o apêndice e o cóccix. Podem indicar que esses órgãos foram importantes nos nossos ancestrais remotos e, por deixarem de ser vantajosos ao longo do tempo, eles regrediram. Esses órgãos podem estar presentes em algumas espécies e ausentes em outras, apesar de eles viverem o mesmo período. Quando falamos em células, podemos perceber a diferença entre um tipo celular e outro. Porém, algumas características são muito similares. Além disso, todos os seres vivos possuem essa estrutura. E isso é uma evidência de que em algum momento nós já tivemos um ancestral comum. A semelhança também é grande entre o código genético, uma vez que o DNA e o RNA possuem apenas 4 bases diferentes. Então percebemos assim que a teoria da evolução ela é sustentada por vários pilares. E cada dia é mais evidente que os seres vivos eles sofrem mudança através do tempo. Bem, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Pessoal, nós agradecemos muito por vocês terem assistido o nosso vídeo. Toda a equipe do Juventude com Ciência fez com muito carinho para vocês. Iremos deixar aqui na tela as nossas redes sociais e aproveitem para nos seguir. E calma, pessoal, se esse é o primeiro vídeo do canal que vocês estão assistindo e tem alguma dúvida a respeito de quem somos ou do nosso projeto em si, o link do nosso site está aí na descrição do vídeo. E eu tenho certeza que lá vocês vão esclarecer todas as dúvidas e também vão se interessar cada vez mais pelo nosso projeto. E se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like de vocês, comentarem bastante e se inscreverem no canal. E esse foi o meu, o seu, o nosso Juventude com Ciência em Cena! E esse foi o meu, o seu, o nosso Juventude com Ciência. Meu Deus!